pode soltar só a tela, né? Para a gente poder já começar aqui. A carta de Paulo aos Gálatas, amados, é a primeira das cartas do apóstolo Paulo, tá? Ele vai escrever essa carta aproximadamente nos anos 50. E ele vai escrever com uma preocupação de fortalecer aqueles irmãos no que diz respeito a que eles desfrutassem de toda a liberdade que Cristo havia proporcionado a eles. Por isso que o verso-chave de toda a epístola é Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Paulo havia plantado a igreja entre os Gálatas, que era uma região, Ponto, Galácia, Bereia, Tessalônica, toda aquela região. Paulo havia passado por lá, Listra, Derbe. Ele havia plantado então uma igreja. Só que imediatamente depois, quando Paulo sai daquela região, um grupo de judeus vindos de Jerusalém foram lá para tentar desfazer o ensinamento do apóstolo Paulo de que Cristo era o suficiente, o único. A justificação pela fé é o único modo em Jesus, sem as obras da lei. É o único modo do homem ser aceito por Deus. E esses judeus de Jerusalém, embora convertidos, o maior inimigo da igreja não é o mundo lá fora, são os falsos crentes que estão dentro da igreja. Eles começaram a dizer o seguinte: olha, é importante o cumprimento de determinados rituais da lei, sobretudo a circuncisão, algo que começou lá com Abraão, um sinal externo de que o menino seria de fato alguém separado para a linhagem do povo de Deus. O cristianismo saiu do judaísmo, rompeu com o judaísmo e gradativamente começou a se distanciar de determinadas práticas judias. A guarda do sábado, a dieta kosher, em hebraico, a dieta judia, de não comer determinados animais, conforme está no livro de Levítico. Os cristãos passaram então a se tornar muito mais gentilizados, entre aspas, do que judaizantes. Mas este grupo incomodava o apóstolo. E Paulo ficou sabendo então que todo o trabalho de discipulado naquela região da Galácia estava sendo colocado em perigo. Por isso Paulo escreve esta carta. O argumento principal do livro, segundo o professor Carlos Oswaldo, falecido, é levar os cristãos gálatas de volta ao desfrute total da sua liberdade, ao reivindicar a origem e a autoridade divina para o evangelho da graça, denunciando o cristianismo judaizado como um evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito. Paulo, sem sombra de dúvidas, ao longo da carta faz isso mesmo. Toda influência judaizante misturada ao cristianismo é falso. Nos nossos dias hoje a gente continua ouvindo isso, sim ou não? Tem igreja evangélica com bandeira de Israel no púlpito, tem igreja evangélica usando óleo ungido, tem igreja evangélica guardando festas judias. Cristo veio para abolir tudo isso. Então, o versículo que a gente repetiu ao longo de toda essa campanha: vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim, carrega, olhe para mim, todo esse peso de liberdade que nós os cristãos precisamos ter em relação aos rituais da lei. A doutrina que subjaz em todo o livro de Gálatas é a doutrina cara aos valores protestantes, que é a doutrina da justificação pela fé sem as obras da lei. Por ela, irmãos nossos morreram. Por ela, Lutero denunciou os rigores, excessos e abusos do papismo no século XVI. E por incrível que pareça, justamente semana que passou, 31 de outubro, o dia da reforma. Então, qual a minha proposta com essa mensagem de encorajamento à igreja? É dizer de que nós que repetimos ao longo desta campanha, minha razão de viver, multiplicar, na realidade, a essência de tudo isso é a temática de que minha razão de viver, sua razão de viver, nossa razão de viver é Jesus. Pura e simplesmente Jesus. E preste atenção aqui, para dar um zoom então nesse verso, que é justamente o verso 20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu quero ler uma porção maior, para a gente compreender melhor então a amplitude deste argumento paulino. Eu quero muito que você se concentre, a despeito do calor ou de qualquer outra preocupação que você tenha nesta noite, mas que a palavra de Deus possa ter a prioridade no seu coração nesta noite. Versos 11 a 21 do capítulo 2 de Gálatas. Acompanhe comigo. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. Esse termo é um termo relacionado aos judeus lá de Jerusalém. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé, o pai da consolação, se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho, repita comigo, verdade do Evangelho. Para você não perder o argumento. Disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas se procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Muito bem. Lembrando aos nossos juniores, só um parênteses, de que está chegando o mês de dezembro. E dezembro nós vamos recolher aqui os desenhos que vocês já deveriam estar fazendo das mensagens. Nós vamos encadernar, dar para vocês encadernar os desenhos para vocês guardarem
e um certificado ainda. Então atenção, juniores. Juniores não, tem os pais, né? Que é o pai que tem que lembrar, porque junior é meio cabeça voada, né? Então já compra aí o seu caderno, ou traga a sua folha. Grande ideia. Luiz, por favor, solte a tela aí. Não há doutrina alguma que devemos proteger tanto quanto a da justificação pela fé, sem as obras da lei. Dá mais um clique. A primeira porção desse texto, amados, nós encontramos uma exortação pela precisão do Evangelho. Olhe para mim. Se existia uma coisa que tirava Paulo do sério, é quando a verdade do Evangelho estava em risco. Você poderia falar de Paulo quanto ao fato dele ser judeu, de Benjamim, treinado aos pés de Gamaliel. Você poderia ser preconceito com ele quanto à sua origem. Ele talvez não, certamente não se oporia a você. Você poderia também persuadir o apóstolo Paulo quanto a qualquer argumento a respeito dos filósofos. Ele era um catedrático, um mestre. Isso não o tirava do sério. Mas quando você tentava mexer com ele, ou fragilizar os valores do Evangelho, aí sim ele debatia. Poderia ser qualquer um. Aqui, por exemplo, a partir do versículo 11 a 15, Paulo está chamando a atenção de ninguém, nada menos, nada mais do que Pedro. Olha para mim, Pedro era mais velho que ele. Pedro era um dos discípulos, um dos 12 de Jesus. Pedro tinha uma fama na igreja muito maior do que a de Paulo. Pedro era o cara. Mas ele estava sendo incoerente com a sua fé. Paulo chamou a atenção dele, o repreendeu severamente. Olhe para mim, quando você conhece o Evangelho de Jesus, não importa o título da pessoa com quem você se relaciona, que começa a falar mal do Evangelho. Você tem todo o direito de se opor e de repreendê-lo duramente. O texto bíblico vai dizer que quando Pedro chegou a Antioquia, Cefas, Paulo o repreendeu, o enfrentou abertamente. E o texto diz, olha, eu resisti-lhe na cara, diz uma outra versão, porque era repreensível. Pedro, quando estava com os gentios, os estrangeiros, os não-judeus, comia com eles, bebia com eles, fazia churrasco de carne de porco, que os judeus não podem comer, mas os gentios sim. Bebia todas as bebidas e consumia os alimentos, alguns deles, ou na maioria deles, proibido por Levítico. Mas, diz o texto, versículo 12, quando chegaram alguns da parte de Tiago, que Tiago é esse? O irmão de Jesus, o apóstolo, pastor de Jerusalém. Ele estava comendo com os gentios, mas quando eles chegaram, Pedro, Cefas foi se retirando, se separando deles por temer. Olhe para mim, amados, não conviva amistosamente com alguém que não tem coragem de defender os seus valores. Pedro era repreensível porque ele não era crente até as últimas consequências. Diante dos gentios, os não-judeus, ele se portava de uma maneira. Com a proximidade dos judeus, ele se comportava de outra. E eu ouso a dizer, amados e amadas, que até hoje nós temos crentes assim. No trabalho contam piadas e ouvem piadas e riem e se banqueteiam com os do mundo, com os valores do mundo. Mas na igreja ou na presença de crentes se portam de maneira completamente diferente. São repreensíveis. Jamais poderão dizer como Paulo, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. A primeira coisa que a gente aprende, amados, nesse texto, é de que se a gente quer dizer minha razão de viver é Jesus, a gente não pode ser dissimulado. Porque o problema da dissimulação, de você fingir ser quem você não é que você pode levar outros ao erro. Versículo 13 vai dizer, e os outros judeus também fizeram como ele, como Pedro, a ponto de até Barnabé se deixar levar.
Mesmo Barnabé é um patrimônio da igreja antiga. Se você não sabe, foi Barnabé que discipulou o apóstolo Paulo. Foi Barnabé que acreditou no apóstolo Paulo. Foi Barnabé que comprou a briga de Paulo aos crentes de Jerusalém, emprestou seu nome a Paulo. Mas aqui Barnabé está se deixando levar pela hipocrisia e pela dissimulação de Pedro. Cuidado com falsos crentes, ou com crentes, seria muito ousadia minha chamar Pedro de falso crente. Mas um crente dissimulado, um crente não convicto, um crente que ainda tinha dúvidas. Mas Paulo usa essa expressão que eu vou usar, se deixou levar pela hipocrisia. Então, é forte, mas que Paulo falou, eu vou falar. Pedro era hipócrita. O que é hipócrita? Curiosidade etimológica. A palavra hipócrita vem do grego que significa aquele que usa máscara. É o mascarado, o dissimulado, o sem convicções. Alguém que é como aquilo que o outro autor chamou, alguém que tem dúvida das suas convicções e convicção das suas dúvidas. Provérbios 29 e 25 vai dizer: o receio do homem lhe ama a laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Cuidado. Para você dizer, nós repetimos ao longo da campanha, né? Minha razão de viver, multiplicar. Minha razão de viver, multiplicar. Minha razão de viver é Jesus. Então deixe de ser dissimulado. Deixa de ser um agente secreto do Evangelho. Deixe de ser um mascarado. Assuma o Evangelho na sua vida. O R. Wisby vai dizer que o problema de Paulo com Pedro não era uma questão de personalidade, não era uma questão de partidarismo, era uma questão de verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho para Pedro não era 100%. Eu ouso dizer de que mais tarde, antes de morrer, Pedrão, me permito a intimidade que eu estou expondo segundo a Pedro, momentos mesmo antes de morrer, Pedro vai dizer: olha, estão tentando distorcer aquilo que o irmão Paulo escreveu, embora ele tenha escrito algumas coisas difíceis mesmo. Ele vai chamar Paulo de irmão Paulo. Beto, ele aprendeu. Ele aprendeu. Me deu vontade de fazer uma aplicação aqui, Deus sabe por quê. Tem gente que quando vê, Marcos, alguém no erro, fala assim: não é problema meu. Ou fica cheio de dedos, Tati, para chamar atenção. Você já pensou se Paulo não tivesse a coragem e a iniciativa de chamar a atenção de Pedro? Eu ouso a dizer, amados, que Pedro teria se perdido. Claro, pastor, ele não se perdeu por causa da providência de Deus, ele era eleito. Tá, esquece isso tudo, eu sei, eu creio, mas Deus usou Paulo para dizer: você está errado. André, nós precisamos ter alguém que aponte o dedo na nossa cara e fale: você está errado. E nós precisamos ser alguém também, Ricardo, para ver o irmão no erro e chamar a atenção. Ah, mas ele não vai gostar. Ah, eu não tenho. Gente, eu tenho para mim, digo eu, não o Senhor, que Pedro ficou agradecido por aquela escovada que Paulo deu nele. Porque quem é amigo se importa. Você vê o irmão no erro, você não fala nada, bonitão, bonitona.
Se a verdade do Evangelho está sendo ameaçada e é o seu irmão, não importa se ele é mais novo, mais velho, se ele é líder de igreja, se ele é diácono, se ele é pastor, o que seja. A verdade do Evangelho está ameaçada, faça como Natã diante de Davi, põe o dedo na cara dele e fala: tu és o homem. Foi isso que Paulão fez. Então, Pedro, não me leva a mal, mas eu vou te enfrentar abertamente. Mateus, nós temos aqui uma exortação pela doutrina da justificação pela fé. É a segunda parte. Essa doutrina é clara, versículo 16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo está dizendo: irmãos, eu já falei tantas vezes para você, guardar o sábado não salva ninguém. Me perdoe os irmãos adventistas, mas o adventismo é um falso evangelho. A gente gosta das músicas deles, tem uma literatura boa, mas guardar o sábado não vai salvar ninguém. Não comer carne de porco também não vai salvar. Alguns podem deixar de comer por questão de saúde, embora a carne de porco seja mais saudável do que outras carnes. Mas não tem. Ou fazer aquela dieta toda do judô. Quer conhecer a dieta kosher? Vai no livro de Levítico, lá você tem tanta coisa. Pode comer peixe, mas não pode ter... Enfim, uma série de coisas que eu nem vou falar. Só um tipo de peixe que pode, só um tipo de tatu que pode. É uma coisa estranha. Não pode de tudo. Tatu não pode, porque tem unha, né? E casco. É uma série de coisas. Eu tenho uma família de amigos adventistas. Quando eu era criança, lá em Barbacena não, mas quando eu era criança, essa família me reuniu, uma pessoa, e abriu o texto e falou o seguinte: Zequias, olha só, vou falar só com você. Olha o que não pode comer. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Eu fiquei assim, caramba. Não pode, não pode. Não pode. O adventista não toma café. Não pode. Caramba. Mas nós não somos justificados pelas obras da lei. Você pode dizer amém? Amém. Repito, não é pecado. Você quer seguir a dieta? Siga, cara. Mas você não pode dizer o seguinte: eu sou salvo porque eu estou fazendo isso. Não é. Nós somos salvos pela graça. Você pode dizer amém? Salvos pela graça. O que é a justificação? A doutrina pela qual a igreja ou cai ou permanece de pé, como diria Lutero. É o ato pelo qual Deus declara justo em Jesus Cristo o pecador que nele crê. Isso. Paulo diz em Romanos 3, 27 a 31. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Paulo, nesse texto todo, então, de 16 a 21, rivaliza as obras da lei e a fé em Jesus. Não há por parte do apóstolo o entendimento de que a fé não precisa vir acompanhada de obras, mas as obras só podem ser acompanhadas pela fé. A fé precisa vir junto com as obras, mas as obras não podem andar sozinhas sem a fé. Por isso que Paulo argumenta: nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé, não pelas obras da lei, pois ninguém será santificado pelas obras justificado pelas obras da lei. Repita comigo: ninguém. Ninguém. Versículo 16: ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém. Pode ser o judeu mais severo, mais ortodoxo. Pelas obras da lei, ele não vai ser justificado no dia final. Se Deus for salvar judeus, como eu creio que vai, assim como brasileiros, americanos, africanos, será por intermédio de Cristo, não por intermédio da obra ou de qualquer obra de lei.
17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruiu aquilo que destruí, demonstrou o transgressor, pois pela lei eu morri para a lei. Paulo está dizendo, amados, olha para mim, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Deus. E aí vem o verso, já estou crucificado com Cristo. Mas já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé. Repita comigo, pela fé. Pela fé. No Filho de Deus. A fé no Filho de Deus, não é a fé na sua fé. Que me amou e se entregou por mim. Assim não cancelo a graça de Deus. Pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Se eu creio que a justiça veio pela lei, eu estou dizendo que a morte de Cristo foi inútil. Eu estou cancelando a graça. Toda igreja evangélica, entre aspas, que celebra festas judaicas, que exalta o Estado de Israel, que pratica qualquer tipo de ritual já cancelado pela graça de Deus, está dizendo, em outras palavras, que Jesus Cristo morreu em vão. Bastava se tornar judeu, não precisava de Jesus, era só usar o quipá e ser judeu. Eu sou judeu, aí sou salvo. Mas Jesus está dizendo que não. O texto está dizendo que não, que Jesus nos trouxe a justificação através da fé. Em Cristo morremos para a lei, a fim de vivermos para Deus. Eu não vou ficar entrando aqui nos teólogos que falam sobre outras coisas, eu só estou dizendo o seguinte: a necessidade da morte de Cristo, esse argumento de Donald Guthrie eu preciso citar. A necessidade da morte de Cristo baseia-se no fracasso total de todos os métodos humanos para obter a justificação através do mérito pessoal. Eu creio que a morte de Cristo é necessária quando eu admito, olha, eu não poderia me salvar a mim mesmo. As obras da lei, minha gente, olha para mim, eu não poderia cumprir a lei de Deus. O único que cumpriu a lei de Deus perfeitamente, quem foi? Jesus. Quem foi? Jesus. O único. O único. Por isso nós precisamos dele. Moisés não cumpriu. Não cumpriu não, hein? Vai conhecer a história. Davi não cumpriu, ele mesmo que não cumpriu. Nenhum dos profetas cumpriu. Sim ou não? Só Jesus cumpriu. E depois de Jesus também ninguém cumpriu tudo. Pedro não cumpriu. Paulo não cumpriu. Ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? Disse isso aos romanos. Só Jesus. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Por isso que Paulo diz, olha para mim, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Paulo disse o seguinte, olha, a cruz faz sentido. Deixa eu só fazer um adendo histórico aqui. A minha mensagem de domingo passado, no Salmo 22, eu disse que a cruz foi inventada pelos fenícios, aperfeiçoada pelos romanos. As pesquisas históricas recentes descobriram que a cruz já era usada entre os medos e os persas, e entre os cartagineses, lá de Cartago, antes mesmo dos romanos. A cruz é antiga, hein? Medos, persas. Mas a cruz em Jesus se torna, amados, a nossa salvação. Um poeta, amados, usou uma expressão lindíssima. Morrer na cruz é como se ter 1000 mortes. 1000 mortes.
Quero terminar com algumas aplicações rápidas, só para a gente pensar aqui juntos. Entre verdade e unidade não tenha dúvida, preze pela verdade. A unidade sem verdade é a unidade do inferno. Paulo e Pedro poderiam dizer o seguinte, Paulo poderia pensar o seguinte, não, mas eu estou junto com Pedro, estamos juntos, você é unido. Não. Se existe, olhe para mim, qualquer desvio em relação à verdade, a pessoa que você está pensando agora, que está transgredindo na verdade do Evangelho, não pode ser seu amigo. A Bíblia é taxativa quanto a isso. Não tenha comunhão, Paulo vai dizer aos Coríntios, com aquele que se diz irmão e for prostituto, devasso, ladrão, assassino, maldizente e o que seja. Vamos parar com esse negócio que não é a unidade do povo de Deus, mas a pessoa ensina o erro. Se a pessoa ensina o erro, para. Jesus disse em João 17, 22, 23, que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A perfeição da unidade está no que diz respeito à verdade. Se a verdade está ameaçada, eu vou citar só a Bíblia. João vai escrever a sua segunda carta. Se alguém vai na sua casa e vai ensinando um evangelho que não é o evangelho de Jesus, não receba em casa. Estou exagerando? Vai estar lá com João. Não receba em casa. O crente, amados, principalmente o crente, o nosso crente, né? É muito tolerante com erro, amados. Tolerante com erro. Eu já vi crente fazendo estudo com testemunho de Jeová. Eu já vi crente comprando literatura da Adventista. Eu já vi crente dando oferta para programa de neopentecostal. Não acredita, tem erro, mas investe. Está sendo conivente. Não. Unidade sem verdade é unidade do inferno. A gente precisa ter clareza. Segundo, o Evangelho encontra-se ameaçado quando há ao menos um vestígio de pensamento que indica que o homem é capaz de salvar-se a si mesmo. Nós precisamos, amados, de um evangeliômetro, se é que isso existe. Precisamos avaliar, tem evangelho aí? Porque, pastor, mas como é que eu vou saber que não tem evangelho num determinado ensino, numa palestra no YouTube? Hoje em dia, amados, é cruel. Você clica ali, mensagem, você está ouvindo, e tem algumas mensagens doidas, mas a pessoa... Se qualquer pregador ou pregadora, por mais bonitão que seja, voz bonita, aquela voz minha boiolada que eu já falei com vocês, aquela coisa assim, tranquila, e um papo 10, um papo da hora, como diz a moçada, mas se você perceber um indício de que ele está ensinando que o homem pode salvar-se a si mesmo, é heresia. A luz amarela precisa pitar, acender. Não é evangelho. Tem que exaltar Cristo. Qual é a chave de um bom pregador? Olha para mim. É você contar quantas vezes ele cita a palavra Jesus. Aí você fala, pastor, para com isso, todo mundo cita. Não. Existem púlpitos no Brasil que você nunca... Você pode passar ouvindo 30, 40 minutos e ele não fala Jesus. O coach invadiu, amados, os púlpitos. Miséria de miséria. Só autoajuda. Só pensamento positivo. Aí tem gente que não gosta, pastor Ezequiel, eu não gosto que só fala de outras igrejas. Então, briga com Pedro. Pedro vai escrever uma epístola inteira só para falar dos falsos profetas. Briga com João. Se eu que sou seu pastor não lhe orientar a respeito dos erros, quem vai fazer? Quem vai fazer? Eu odeio essa cultura
do coach no púlpito. Não odeio o coach. Tem até alguns amigos que são, mas no púlpito é evangelho, púlpito tem que falar de Jesus. E antes de falar boa notícia, tem que falar má notícia. Você é um pecador miserável. Sem Jesus você vai para o inferno. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade não está dentro de você, cara pálida. A verdade está em Jesus. Só Ele, só por Ele. Fora dele não há salvação. Não existe desenvolvimento humano sem Jesus, amados. Não existe. Porque na hora que você está passando um perrengue, é Jesus que vai bastar para você. Esses conselhozinhos de moda, essas musiquinhas de pensamento positivo, fica doente para você ver. Você só vai querer saber de Jesus. Pastor Renato Vaz que conta a história, né, da mãe dele, não, a avó dele, né, que estava com Alzheimer. Alzheimer? E ela não lembrava de nada, nem de ninguém, tal. Aí, você lembra de fulana de tal? Ela falou, não lembro, era filha. Lembra de fulano de tal? Não lembro não. Aí uma pessoa perguntou, você lembra de Jesus? Ela levantou a mão e falou o seguinte, Jesus é o meu Salvador. Nenhuma enfermidade mental, amados, afasta o justo, o santo, o eleito de amar a Jesus. O cara pode estar com depressão, eu atendo pessoas com depressão, mas ela diz, pastor, eu não tenho vontade de fazer nada na vida, mas quando eu vejo eu estou na igreja, quando eu vejo eu estou ouvindo de Jesus. Para com isso. Eu vou pular as aplicações, só vou para a última agora. Eu nem faço isso, eu vou fazer isso hoje está tudo diferente. Só vou para a última. Nós temos de ecoar nos 4 cantos da terra a verdade. Só Jesus Cristo salva. Paulo disse, amados, a vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Gente, olha para mim, por favor. Você precisa viver pela fé. Se a gente for viver pela razão cartesiana, se a gente for viver pela lógica, se a gente for viver pelo momento político que o Brasil passa, que o mundo passa, se a gente for viver pelo dinheiro que a gente tem no bolso, amados, me dá um Rivotril. Vou viver de Rivotril. Um atrás do outro assim, como está comendo amendoim. Você ri, né? Não dá, amado. Sem Jesus não dá. Eu acordo e falo assim, rapaz, só Jesus, tem que ser pela fé. Eu vivo pela fé, repita comigo, vivo pela fé. O Filho de Deus, amados, só Ele. Essa campanha nos trouxe isso, amados, o multiplicar. Eu não quero nem entrar no detalhe se a junta pensou nesse multiplicar em outra realidade. Isso é problema deles. É Jesus, só por Jesus. Porque até plantar igreja, amado, com metodologia humana, dá ruim. Dani, dá ruim. Avisa o Léo que dá ruim. Não dá para liderar a igreja, amados, sem Jesus. Ah, pastor, mas o senhor, qual curso o senhor indica? Tem pastor que fala isso, né? Qual metodologia você usa? É Jesus. Porque as pessoas vão ficar bravas com você de tudo quanto é jeito. Vão te abandonar, vão te trair, vão te decepcionar. Então você tem que pregar Jesus, porque aí, agradando ou não, você está pregando o que é certo. E só vai ficar, Erivelto, quem aguenta. Jesus. Nós estamos há 27 anos nessa igreja, mas pregando Jesus. Erros na caminhada, somos humanos. Mas Jesus sempre esteve sendo anunciado aqui. Viva pela fé, amados.
Tem mulher que ama tanto o marido que fala assim: ah, o marido é minha vida. Ah, se ele morrer, eu vou morrer junto. Não vai não. Seu marido pode até ser bom, mas Jesus é muito melhor, hein? Olha, como diz o outro, eu te garanto. Jesus é melhor do que o seu marido. Tem marido aqui, como o Alexandre, por exemplo: eu não vivo sem a minha esposa. Sou carente, sou dependente. Desperta, homem. Jesus é melhor. É que eu não trouxe a letra aqui porque eu estou falando de improviso, mas tem uma música: Jesus é melhor do que prata e bens. Pode ser um rei com poder nas mãos. 1000 vezes eu prefiro o meu Jesus. A gente precisa de Jesus, amados. Só Jesus. J.C. Ryle, um bispo inglês, conta uma história no seu clássico Santidade, de uma mulher do país de Gales que caminhava uma longa distância, pensa numa longa distância, para ouvir um pregador inglês. Chegaram para ela e falaram o seguinte: minha senhora, está difícil de te entender, hein? A senhora anda essa montoeira de quilômetro só para ouvir um pregador falar numa língua que a senhora nem conhece. E essa mulher teria dito o seguinte: Sandra, mas esse pregador fala tanto o nome de Jesus, que eu não sei se você sabia, eu não sou um linguista, mas todas as línguas Jesus é Jesus, né? Pode mudar a entonação e tal, mas escreve do mesmo jeito. J-E S-U-S-J-E S-U-S-J-E S-U-S de Jesus. E a galesa falou o seguinte: mas ele fala tanto o nome de Jesus que todas as vezes que ele fala o nome de Jesus, alimenta o meu coração. Não importa, amado, que língua, não importa que cultura, não importa que momento você está vivendo na sua vida hoje. Você não precisa ganhar um aumento de salário. Pode até não dizer amém, porque tem gente que não vai dizer amém mesmo. Mas você não precisa de um aumento de salário. Você precisa de um aumento de Jesus na sua vida. Você não precisa de um aumento de saúde. Eu sei que tem gente aqui que está meio xoxo, capengando. Mas você não precisa de mais saúde. Você precisa de mais Jesus. Porque não adianta ter saúde. Lá fora está um monte de gente sem saúde. Com saúde, mas sem Jesus. Abaixa sua cabeça, meu querido, minha querida. Vamos orar. Minha razão de viver. Jesus. É dele que a gente precisa. Você veio aqui nesta noite por conta de Jesus, amém? A nossa igreja não tem nenhum atrativo a não ser Jesus. Você que está acompanhando pela internet, os filhos que estão aqui, as crianças, todos nós precisamos de Jesus, como precisamos. Tem momentos, amados e amadas, mais de uma vez no dia, em que eu me prostro e falo o seguinte: Jesus, que me adianta ter tudo, porque se eu não tiver Jesus, eu não vou ter nada. Meu Deus, o teu povo ouviu essa mensagem de encorajamento. Eu vi aqui algumas pessoas que precisavam desse incentivo. É difícil, meu Deus.
A vida está difícil para todo mundo. Muita coisa contra o Evangelho. Muita mensagem falsa. Muito lobo vestido de ovelha. Muita gente má, perniciosa, ensinando doutrinas espúrias, usando púlpitos santos e pervertendo esses púlpitos, transformando em verdadeiras plataformas de Satanás. Muito pastor não convertido, pastor ímpio, desonesto, ladrão, adúltero. Muito crente falso, mentiroso, dissimulado. Muito crente que é amante das riquezas. Muito crente que tem amante. Muito crente desonesto, mal pagador. E a despeito desse quadro nebuloso, Jesus se levanta como aquele que de fato é o único Filho de Deus. Nossa vida tem que ser pela fé nele, não em nós, nele. Ao longo desta campanha, a sua igreja não apenas levantou recursos financeiros para que esta mensagem que foi pregada hoje seja replicada nos 4 cantos dessa nação, mas nós também fomos levados, instados a levarmos mais a sério a nossa vida. E essa mensagem de hoje é um apelo. Eu peguei aqui o esboço e o Senhor fez com que eu mexesse em alguns pontos para dizer a este povo que está aqui: o Brasil precisa de crentes de verdade. Angra precisa de crentes de verdade. Crentes que não se vendem para o sistema. Crentes que não são reféns do oba-oba. Crentes servos. Crentes missionários.